Bom, pessoal, boa noite. Estamos aqui para a audiência pública do Orçamento Cidadão 2027, aqui na Subprefeitura de Ipiranga. Gostaria primeiro de fazer o agradecimento a toda a equipe da Subprefeitura, aqui na figura do Subprefeito Luiz Felipe Miabara. Também está presente o senhor Adilson, chefe de gabinete. Queria agradecer também a minha equipe da CEPLAN, também o Ricardo, que é do Governo Aberto, e nosso intérprete de Libras, na figura do Abner, e toda a equipe da IUD Produções. Vou passar a palavra para o senhor Felipe, para fazer a abertura dos trabalhos aqui hoje. Bom, boa noite, pessoal. Obrigado, Lucas. Mais um ano estamos aqui. Eu falo mais um ano porque já fiz essa reunião de Orçamento Cidadão diversas vezes. E como eu sempre digo, o Orçamento Cidadão foi implantado nessa gestão, né, Bruno Ricardo. Então, mais um ano que a gente discute de forma democrática e fazer um agradecimento especial aqui à minha equipe, que estão todos aí, junto do projeto Acreditar também. Fazer um agradecimento a essa ONG, que é importante aqui do bairro, Lucas. Fazer também uma saudação especial ao Conselho Participativo, que são eles que nos ajudam todos os dias, fazendo as indicações dessas propostas que são dos 10 milhões, para diversas melhorias que foram feitas aqui no bairro nos últimos anos. E eu acho que é isso. Aproveitar também toda a equipe da Secretaria do Planejamento, em nome do secretário Clodoaldo, que é um parceiro. Eu ligo para ele de vez em quando e mando o WhatsApp, Lucas, falando: olha, libera meu recurso. A Agatha é a coordenadora de Administração e Finanças, fala: Fê, precisa aqui liberar essa dotação, e a gente sempre pede o help lá para ele. Então acho que é isso, pessoal. Vamos. Hoje temos aí o dia intenso, a noite intensa, que vai fazer toda uma introdução. Depois nós temos uma oficina. É isso, Lucas? A oficina. E é isso. Desejar aí uma boa reunião e muito obrigado a todos. Muito obrigado, senhor subprefeito. Desculpa, gente, esqueci de me apresentar. Eu sou o Lucas, eu sou analista de políticas públicas e gestão governamental lá na Secretaria de Planejamento e Eficiência. Eu vou estar conduzindo agora a apresentação. Então, na ordem do dia, como nosso subprefeito já adiantou, a gente vai fazer primeiro uma breve explanação sobre o processo. Em seguida vai ter a oficina para a elaboração de propostas. Então, cada um aqui que quiser elaborar, tiver uma ideia de uma sugestão de ação para poder ser implementada durante a lei orçamentária do ano que vem, né, 2027, vai poder fazer. E na terceira parte tem um momento que é uma abertura para falas também para os munícipes. Então, está acontecendo a inscrição. Quem se sentir vontade de querer defender a sua ideia, fazer um posicionamento, também fica à vontade, tá bom? E o encerramento por volta ali das 9 horas, 9h20. Algumas orientações gerais. Então, essa atividade está sendo filmada, sendo gravada, vai ser disponibilizada no YouTube da CEPLAN, da Secretaria de Planejamento e Eficiência. Durante o momento de fala, cada um vai ter até 3 minutos. São no máximo 20 inscrições. Então, por favor, fique à vontade. A gente espera que tenham pessoas para falar. Se tiverem mais de 20 inscritos, acontece um sorteio. Mas também, se for só um pouco mais, a gente considera e todo mundo vai ser ouvido, tá bom? Aqui tem um QR Code que junto, acredito que vocês pegaram também um marca-página. Então é o mesmo QR Code que leva para essa plataforma do Participe Mais, que é onde você consegue fazer as propostas online também para o Orçamento Cidadão. Vai ficar aberto até o dia 15 de maio. Aquele outro QR Code ali, esse mais à direita, é do SP 156. Então, se você tiver alguma questão que seja mais de ordem de zeladoria, tapar um buraco, questão de poda, então procurar encaminhar para esse 156, tá bom? Então, o que é o Orçamento Cidadão? Ele nada mais é que um processo participativo.
Então a gente tem a LOA, que é o Projeto de Lei Orçamentária Anual, que é a peça de planejamento que define as receitas, né, estima as receitas que a prefeitura espera arrecadar e define as despesas, né, tudo que será gasto. Então esse é um momento em que os munícipes eles podem e devem participar para sugerir ações que eles consideram que sejam pertinentes, que ninguém conhece melhor o território do que os próprios munícipes que vivem nele, né? Então por isso são destinados 320 milhões no total, que são 10 milhões divididos entre cada uma das 32 subprefeituras. E também, para reforçar o que o subprefeito disse, é um espaço de participação e valorização dos CPMs, né, que são os Conselhos Participativos Municipais, que são essa instância de participação que é reconhecida oficialmente aqui pela Prefeitura. Vou falar rapidamente das etapas, que depois eu vou entrar mais detalhadamente em cada uma. Então, agora, de 1º de abril a 15 de maio, começou o período de recepção de propostas e de audiências públicas, que a gente já está mais ou menos na metade. Em seguida, tem um momento de priorização das propostas, que dessa vez são feitas pelos CPMs, tá? Entre 25 de maio e 19 de junho. Em seguida, tem um momento de análise de viabilidade, que aí é feito pelos órgãos que recebem as propostas. Vai de 29 de junho até 24 de julho. Depois nós temos a interposição de recursos. Se os munícipes, se os conselheiros não concordarem com alguma coisa, eles podem entrar com recurso entre 1º de agosto e 11 de agosto. Em seguida vem a revisão de recursos, entre 12 de agosto e 21/8. Depois vem um período, se sobrou algum valor, porque como é até 10 milhões, pode ser que as propostas que são priorizadas, elas não cheguem no valor. Então, se sobrou algum valor, tem um período também que os próprios CPM, o Conselho Participativo, pode indicar os remanescentes. Por fim, tem um período de audiência pública devolutiva, que é em novembro, e a gente segue lá na CEPLAN com monitoramento durante todo o período de 2027. Aqui está o calendário, né? Como eu falei, a gente já chegou mais ou menos na metade das audiências públicas agora. A gente termina ali em 6 de maio na cidade de Tiradentes. No marca-página que vocês receberam também tem no verso essas datas, dá para acompanhar. Então, vou falar um pouquinho mais detalhadamente de cada etapa agora. Então, aqui novamente o QR Code. Novamente aqui o QR Code que leva para o Participe Mais, que é o portal que vocês podem acessar até depois da audiência para poder estar incluindo as propostas de vocês, se alguém pensar alguma coisa. Mas presencialmente esse é o momento que a gente também coleta na oficina que a gente vai fazer as propostas de vocês, quem tiver. Mas o portal fica aberto até o dia 15 de maio para receber as propostas. A outra etapa, que é a priorização e escolha de propostas pelo CPM. Então, o CPM vai definir, entre todas as propostas que são recebidas online e as que forem feitas nas audiências, 15 que ele considera prioritária e vai ordenar essas 15. Então, primeira, segunda, terceira, quarta. O que é muito importante, que a gente sugere que os CPMs façam reuniões abertas e divulgue para a população no geral poder participar e poder opinar nessa priorização. E aí, quem vai colocar as propostas no portal na ordem de prioridade são os coordenadores dos CPMs. Então, falando mais um pouco do CPM, que é o Conselho Participativo Municipal, esse QR Code leva para a página onde eles têm listado todos os participantes eleitos, todo o calendário de reuniões, então os munícipes podem acessar para poder estar acompanhando e poder participar das reuniões do CPM também. Essa etapa muito importante aqui é a análise de viabilidade, quando as propostas elas são enviadas para os órgãos, e cada órgão vai definir se elas são viáveis a partir de critérios técnicos, jurídicos e orçamentários. Critério técnico-jurídico, primeiro,
a gente que é agente público só pode fazer aquilo que a lei permite. Então tem que estar de acordo com a legislação. E do ponto de vista técnico, por exemplo, se for uma proposta de ciclovia, tem que ser feito ali o estudo para saber se o traçado permite que seja implementada uma ciclovia naquele local. Aí deu ok, é considerado viável, tem a parte orçamentária. Tem que ver se cabe dentro do limite de 10 milhões. Se a proposta é acima de 10 milhões, ela já não entra. Aquelas propostas que são consideradas viáveis, elas entram como compromissos na PLOA de 2027. E o que acontece com as outras propostas? A gente também encaminha elas para secretarias e subprefeituras, e mesmo que elas não sejam incorporadas ao projeto de lei, elas também podem entrar no planejamento dessas instâncias. Então, como eu falei, também tem a etapa de interposição de recursos. Então, se o munícipe, porventura, não concordou com a resposta da análise de viabilidade, vocês podem entrar, né, junto ao CPM, que são os conselheiros que podem fazer esse recurso, e pleitear que seja feita uma reanálise, né, para que, de fato, seja esclarecido os pontos por que não foi aceita a proposta. E aí esse recurso vai para uma outra etapa, que é a etapa de revisão, que aí volta para os órgãos para eles poderem, de fato, bater o martelo se aquilo é viável ou não. Por fim, temos então as audiências públicas devolutivas, que é uma etapa exclusivamente online, que ocorre em novembro, como eu mencionei, em que as subprefeituras e as secretarias vão falar com mais detalhes sobre a análise de viabilidade que foi feita das propostas. Então, se alguém ficou com alguma dúvida, é nesse momento que eles vão fazer essa devolutiva. E, durante o ano de 2027, nós da CEPLAN fazemos todo o acompanhamento da execução, né, física orçamentária dessas propostas. E os munícipes também podem acompanhar com os painéis que estão sendo feitos e disponibilizados na plataforma do Participe Mais, na aba do Orçamento Cidadão. Aí vou entrar um pouco, falar dos dados orçamentários, porque a gente fala que são 10 milhões, parece pouco, mas tem muito mais que é investido no território da subprefeitura, né? Então, aqui o orçamento da cidade de São Paulo, 137 bilhões. Aí apenas aqui para a região sul, são 26 bilhões destinados. Para o território, né? Não para a subprefeitura especificamente, mas para todo o território, são 2 bilhões, mais de 2 bilhões. E para o órgão subprefeitura, são 75 milhões destinados. Então, isso é para a gente mostrar que tem muito mais recurso que é empregado na região, no território. Não é apenas o orçamento cidadão. E aqui a gente tem as áreas em que esses recursos têm sido mais alocados, né, implementados. Então, as maiores são educação, com mais 700 milhões. Ali, saúde, com 500 e quase 550 milhões. Transporte, com 345. E na parte de urbanismo, 337. Essa apresentação a gente vai disponibilizar também no site, tá, pessoal? Para quem quiser depois saber com mais detalhe. Aqui, só para demonstrar também um pouco de quais tipos de propostas que costumam ser apresentadas, a gente tem aqui, por exemplo, aquilo que foi definido na LOA, no Orçamento Cidadão para 2026, para esse ano, né? A gente tem aqui, construir a cobertura da quadra da Praça Caetano de Domênico. É uma proposta que já com esse REM aqui já é de remanescente, né? Então você consegue ver o órgão responsável, que foi a sub mesmo aqui do Ipiranga, e o valor, 742 mil. Aí, acompanhando, vou ler todas, né? Mas você consegue acompanhar pelo valor, a somatória dá os 10 milhões. Então, o processo é feito para que tenha o ordenamento das propostas
e que elas cheguem, que elas se enquadrem dentro desses 10 milhões. Se porventura ficou um pouco abaixo, como eu falei, tem a etapa que volta, né, para o CPM poder indicar essas novas propostas. Aqui falar um pouco dos ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. São 17, eles podem ser elencados no Participe Mais, quando você vai incluir a proposta, você pode indicar. Eles fazem parte também de um planejamento mais amplo, que chama Agenda 2030, do qual a Prefeitura aqui de São Paulo faz adesão também. Tem uma Agenda Municipal 2030, que tem o endereço aqui, vocês podem acompanhar. E esse processo participativo do Orçamento Cidadão entra principalmente nesse ODS 16 aqui, que é Paz, Justiça e Instituições Eficazes. Na nossa secretaria tem um trabalho muito bacana também, que é tornar o orçamento mais acessível. Então a gente publica anualmente, tem publicado esse caderno do orçamento em linguagem simples. Então, em vez de usar aqueles termos técnicos de dotação orçamentária, de empenho, liquidação, a gente coloca tudo numa linguagem mais acessível, está disponível no site também, tem aqui o QR Code, que aí qualquer pessoa consegue entender aonde que estão sendo investidos, né, os recursos da prefeitura. Falando aqui rapidamente também, vocês já estão cansados de saber, talvez, porque aconteceu ano passado esse processo, né, em parceria com a SMU e com a Secretaria Municipal das Subprefeituras, que foi a confecção desses planos de ação das subprefeituras, né, que englobou também a questão do plano diretor, plano de metas e também o orçamento cidadão, que também está disponível no site. Aqui não está, mas é o site de gestão urbana, se eu não me engano. Isso aqui, ó, tá no próximo slide, esse site de gestão urbana.prefeitura. Também o QR Code aqui para quem quiser acessar. E agora vou explicar novamente, um pouco mais detalhadamente, como vai funcionar o processo da confecção, né, das propostas agora na nossa oficina. Então a nossa ideia é formar grupos, né? Também é possível formular individualmente, mas a gente sugere que as pessoas pelo menos conversem, né, tenham algum tipo de interação. Divididos em grupos temáticos que a gente vai falar, tá? Que são basicamente as políticas públicas, né, as áreas temáticas que existem. E aí as pessoas vão elaborar as ideias em grupo ou individualmente nas fichas que a gente vai distribuir agora. E vão registrar essas propostas que depois a gente vai passar para o Participe Mais. Tá? Umas dicas, né? Então, crie uma proposta que seja objetiva, né? Não faça nada muito genérico, vago. Pense ali num problema mais concreto. Seja específico, né? Não fale propostas muito amplas. Quero melhorar a educação. Não, pensa... Tem ali a EMEB, quero que reforma a creche, pense uma proposta específica da área de saúde, enfim. Importante para a gente, indique o endereço, tem um campo de endereço para ser indicado, para a gente poder localizar, né, junto à subprefeitura depois. Outras coisas, se a proposta pudesse ser dividida, é melhor enviar mais de uma proposta. De novo aqui, localize a proposta no território, por isso é importante o endereço. Pensar se a proposta já foi analisada em anos anteriores, que não é um problema. Tive na última audiência pública que eu fui no MBOE, e o munícipe falou que tinha uma proposta que ele estava tentando passar desde, 2019, mas que uma hora ele conseguiu que fosse aprovada. Então, é muito bom também se você conseguir nomear essa proposta novamente até que ela efetivamente seja realizada. E é importante, as propostas não podem custar mais de 10 milhões, então não adianta também pensar nada que seja muito mirabolante, que seja muito custoso para o Estado. Então tentar pensar, né, sei que é um exercício difícil até para a gente, assim, que trabalha na gestão pública, mas tentar pensar, né, que seja dentro desse valor.
E aqui as áreas, eu vou perguntando já, se tiver alguém que tem interesse nessa área, a gente já monta um grupo. Alguém aqui tem alguma proposta de assistência social? Pensa nessa área? Direitos humanos e cidadania? Educação? Esporte e lazer? Habitação? Cultura? Vocês estão muito tímidos, pessoal. Aí já, ó, um voluntário ali, obrigado. Saúde? Ah, não é possível que não ia ter saúde. Assistência social. Ah, tá, obrigado. Você entrega aí, Ricardo, por favor. Saneamento. Segurança alimentar. Alguém? Meio ambiente. Segurança urbana. Meio ambiente, segurança. Segurança. Meio ambiente ali. Transporte, mobilidade, alguém? Zeladoria urbana, melhorias. Meire, zeladoria ali atrás. E também tem outros, né? Se alguém tiver algo que não foi falado aqui, não foi contemplado. Se alguém quiser ficha, não precisa ser só coletiva, tem fichas individuais também. Então é isso, a gente vai começar agora essa etapa de oficina. Vão ser entre 40 e 50 minutos, Meire? 40? 40 minutos pra gente fazer essa etapa, tá bom, pessoal? Obrigado. Acabamos esquecendo de tirar.
Pessoal, só para lembrar que tá rolando as inscrições para quem quiser falar, tá bom? Ainda até o final da oficina. E tem o coffee break que o pessoal preparou pra gente ali, os pão de queijo, tá bom? Quem quiser ir aproveitar. Ah, tá com... A inscrição pra fala com o rapaz que tá no meio aqui, o Ricardo, de cinza.
Olá, pessoal. Vamos voltando aí a ocupar nossos lugares para retomar aqui e encerrar a etapa final. Vou aproveitar para perguntar, mais alguém gostaria de falar, defender sua proposta? Alguém gostaria de se inscrever? Bom, pessoal, vamos dar prosseguimento aqui oficialmente. Agora é a etapa de escuta dos munícipes. Nós temos 2 inscritos, então gostaria de chamar o primeiro, o senhor Alexandre, que se inscreveu. Obrigado, Alexandre. Boa noite a todos. Meu nome é Alexandre, faço parte do Conselho Participativo. Eu pedi a palavra porque eu lembrei de uma coisa. O ano passado, na modalidade antiga, na modalidade até o ano passado, algumas propostas, vou falar o português claro, bateram na trave, por causa da viabilidade. E aí eu queria te perguntar se nesse ano, acessando esse QR Code sobre o Orçamento Cidadão,
se mostra para o munícipe quais propostas seriam inviáveis, ou se de repente faz um alerta ali, olha, não vamos propor isso, porque provavelmente quando chegar lá vai ser inviável. Uma das situações que a gente encontrou no ano passado, a questão da manutenção. Então, dá um exemplo. A gente destina lá uma parte do orçamento e imagina um valor para colocar, por exemplo, o AT, né? Aparelhos em alguma praça. Se não fizer a manutenção daquilo, na minha concepção, a gente está jogando dinheiro fora. E é dinheiro público. Então, se a gente colocar alguns aparelhos numa praça, aparelho para idoso ou aparelho de ginástica, e não fizer aquela manutenção, a gente vai estar jogando dinheiro fora. Outra situação, área pública tem parceria com alguma entidade. A gente pede uma reforma daquele local. Precisa de manutenção. Não adianta só a gente fazer a reforma. Se não reformar, por exemplo, telhado que está vazando. A gente pede para arrumar, coloca o orçamento, o dinheiro ali, mas se não fizer a manutenção daquilo, não vai adiantar nada. Então, chover no molhado. Então, eu queria saber se, em algum momento, no site, tem algum alerta sobre isso. O que seria melhor para a gente destinar essa verba, esse orçamento? Como fazer isso? Justamente para a gente não indicar algo que lá na frente não vai ter efeito prático. Só vai ser um momento. Obrigado, Alexandre, pelo seu questionamento, muito importante. Vou até voltar o slide aqui. Eu vou aproveitar para já responder, como tem poucos inscritos. Mostrar aqui. A gente tem a etapa de análise de viabilidade. No caso, os órgãos vão analisar do ponto de vista dos critérios técnico, jurídico e orçamentário. E eles vão fazer uma devolutiva da viabilidade, vai falar se é viável ou se não é viável. Tá? Aí vocês vão poder ler essa justificativa deles, essa devolutiva, e aí sim, no site vocês vão poder colocar, no caso, o senhor CPM também, né? Então, os CPMs podem entrar no site e fazer na etapa de interposição de recursos. E aí sim o senhor vai poder argumentar, defender, embasar melhor a ideia, tá? Mas já vai aparecer aqui. Então... A gente não pode substituir, vai acabar ficando como remanescente. Se for inviável, vai sobrar aquele recurso e aí vai ficar um remanescente para a gente aplicar para outra coisa. Isso, aí vocês podem pensar em outras propostas para enviar para os órgãos. Mas não é na hora, né? Leva um tempo para eles fazerem essa análise e fazerem a devolutiva se é viável ou não. Mas durante o período que estiver aberto, vocês podem colocar quantas propostas vocês julgarem necessárias. Aí depois, no momento de priorização de vocês lá no CPM, aí vocês podem, com mais calma, debater, pensar e fazer essa ordem de prioridade para ver o que vocês acreditam que seja mais possível de ser viável para entrar, né? Tá bom? Não sei se ficou claro, mas depois a gente pode conversar mais para ter uma resposta melhor. Continuando aqui, o próximo e último inscrito aqui para fala é o senhor Glimaldo Batista. Boa noite a todos, tudo bem? Sou o Glimaldo Batista, represento aqui a Associação Beneficente Eu Posso Ajudar. Nós temos um trabalho consolidado aí já há 10 anos, desde 2016. Nosso enfrentamento é com o público vulnerável, de situação de rua. Hoje nós atendemos em média 600 pessoas mês, 150 por semana. Nós temos um trabalho na região ali da Manuel Buchalas, na praça,
E nós identificamos que do outro lado nós temos um espaço que está disponível debaixo do viaduto, que é ali na Altemar Dutra com a Anchieta, a rodovia Anchieta. Hoje, o nosso enfrentamento maior ali é com as pessoas que estão em situação de rua, indicando, levando elas para um centro pop, levando elas para uma situação, um albergue, conseguir uma vaga em albergue. Nossa conduta ali é identificar, direcionar. Nós contamos com a ajuda de assistentes sociais voluntários, ali na região também, e outras pessoas que são voluntárias também, que nos ajudam muito com mantimento, com roupa, no que é necessário. Nós queremos agradecer a todos, ao subprefeito Luiz Felipe, por essa oportunidade, ao Lucas, que nos concedeu essa oportunidade também, a todos vocês que nos escutam aqui, porque essa frente aqui é importante. Seria muito importante que outras pessoas estivessem aqui também nesse enfrentamento, porque a nossa primeira audiência pública, eu me coloco hoje pela primeira vez diante de um público, de uma audiência pública, e digo a vocês, esse trabalho é importante. Hoje nós gostaríamos de ter uma infraestrutura apropriada para ter esse atendimento, para ter um local ali próprio para poder ajudar as pessoas, ter um atendimento ao público em geral, não só o pessoal de rua, porque todas as pessoas precisam de um tratamento, precisam de um acompanhamento, tem crianças na rua, tem idosos que precisam de ajuda, precisam de ter uma área de lazer, a gente precisa ter uma área contida para poder ter a questão da segurança também. Então, o nosso apelo hoje é para ter uma área dedicada a esse tipo de público e que nós possamos fazer um trabalho efetivo e com sabedoria e direcionado a todas as pessoas que estão naquele local. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Grimaldo. Bom, como nós não temos mais inscritos, vou encerrar a audiência e agradecer mais uma vez a subprefeitura, na figura do senhor subprefeito Luiz Felipe, agradecer a todos que participaram, contribuíram aqui, o pessoal da GCM também que está lá fora. Então, que todos nós tenhamos uma boa volta aí para casa e esperamos vocês nas próximas. Obrigado.